Olá, amigos e amigas, de volta em mais uma reflexão para vermos o que a Bíblia diz sobre algo que você, nem eu, ninguém pode viver sem ela. Para tanto, eu convido que me acompanhe na leitura da Bíblia em João capítulo 4, versos 13 e 14, Almeida, Revista e Corrigida. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A composição da água tem a seguinte fórmula: H2O, isto é, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso qualquer criança do Fundamental 1 sabe disso na ponta da língua, não é? Para quem tem sede, não adianta refrigerante, leite, refresco, água, etc. Tem que ser água. A água é símbolo de vida, porque ela mantém a vida. Uma pessoa consegue ficar sem comer de 45 a 50 dias, mas sem água apenas de 3 a 5 dias. Não é sem razão que a água é usada como símbolo de vida espiritual. Em toda a Bíblia, veja o que a Bíblia diz sobre ela. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, verso 3. O refrigério, a sede saciada, a água abundante é sonho de todo aquele que viaja em um deserto sob um sol abrasador, que alivia quando encontra água para saciar a sede que sufoca. Jesus se apresenta como aquele que é a água viva. Não água para alguns momentos, mas para toda a vida. Jesus em Samaria, ele encontra uma mulher, deixou a Judéia em direção à Galileia, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, João 4,4. Parece uma informação sem nexo, sem propósito, mas não é. Samaria ficava entre a Judéia e a Galileia. Os judeus, por preconceito, evitavam passar por Samaria, dando a volta pela região leste do Jordão, indo até ao sudeste da Galileia, aumentando a viagem em cerca de 120 quilômetros. Essa frase, era necessário, vem do grego impessoal, que significa necessidade moral. Poderia ser traduzido assim: ele devia necessariamente passar por Samaria. A necessidade não era causada pela distância, mas por causa da oportunidade. Jesus parou para descansar. Era hora sexta, no sistema romano de contagem das horas do dia, e não na forma judaica, ou seja, 12 horas de Brasília, nosso meio-dia. Pedir água a uma mulher, ainda sendo samaritana, impossível. Jesus pediu água a essa mulher que veio ao poço, mas ela reagiu porque Jesus era judeu e ela era samaritana. Haviam dois impedimentos. O primeiro, ela era mulher, e nenhum judeu parava para conversar com uma mulher na rua. Isso era socialmente inconcebível. A mulher não tinha um papel na sociedade que lhe garantisse o prestígio, a segurança que as mulheres têm hoje. Jesus não se deixava levar por essas convenções sociais, fruto da pecaminosidade humana que segrega as pessoas. Além disso, o risco de contaminação era maior, pois os judeus não usariam utensílios de samaritanos, muito menos de uma mulher. Ela era uma mulher e samaritana. Não é sem razão que ela ficou perplexa. Um judeu veio pedindo água. O segundo impedimento era o racial. 722, o imperador Racílio Sargão II invadiu Israel e desterrou os israelitas, trazendo para a região de Samaria estrangeiros que acabavam se misturando com as pessoas mais simples que Sargão havia deixado naquela região. Dessa mistura surgiram os samaritanos, que vivem hoje no Monte Gerizim, na Cisjordânia, e em Holon, no distrito de Tel Aviv, em Israel. São cerca de 670 pessoas, segundo o censo de 2005. Esse cisma teve 3 causas: pureza racial, rivalidade comercial e rivalidade religiosa. Esse conflito durou muitos séculos e o vemos refletido
na recusa da mulher em dar água a Jesus, no que a Bíblia diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos, João 4,9. Tão perto da fonte, mas com muita sede. Jesus não entrou na questão racial entre os judeus e os samaritanos. Ele não veio ao mundo para discutir questões raciais, mas para derrubar a parede de separação entre as nações. Para derrubar essas paredes, o caminho não é através de congressos, de convenções ou discussões, mas pela transformação do homem. Ele vai ao âmago da questão. A mulher não estava consciente de que o grande presente de Deus, maior que o poço de Jacó, estava bem diante dela. Se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido e ele te daria água viva. João 4,10. A expressão água viva é sinônimo de verdadeira vida espiritual. A Bíblia diz, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Jeremias 2,13. Pois era usada como sinônimo de água corrente, de fontes que jorrava, e não de cisternas. A mulher parece não ter entendido e perguntou como Jesus me daria essa água se ele não tinha nenhum utensílio para tirar e o poço era bem fundo. Disse-me a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? João 4,11. Esse poço tem hoje cerca de 30 metros de profundidade. A mulher não consegue captar a direção que Jesus queria dar à conversa. A água do poço de Jacó não podia saciar sua sede para sempre. Todos os dias, a pessoa precisava voltar ao poço. Jesus é o único que pode saciar nossa sede espiritual. Enquanto o homem não se encontrar com Jesus, está sempre à procura de fontes para saciar sua sede, mas esta é sempre insaciável. O principal perigo é que as cisternas que o homem constrói nunca podem segurar as águas. A vida do homem sem Jesus é insustentável. A sede espiritual é saciada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é a água viva. Jesus nos dá quando cremos. A sua presença em nós é garantia de caminho seguro, de respostas às nossas indagações, de objetividade na vida, de comunhão com Deus, de vida eterna. É a vida controlada pelo Espírito que se torna uma fonte que jorra para a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, obrigado porque um dia o Senhor nos deu dessa água. E apesar de vivermos numa cidade em que temos um calor causticante, um calor muito grande, mas nós não temos sede espiritual. Temos a sede da água que sacia a nossa necessidade física, mas a espiritual o Senhor já nos deu. Que possamos, nosso Pai, a cada dia, através da Tua Palavra, através da comunhão com o Senhor, através da necessidade que temos, estamos conversando contigo, bebemos essa água que é o Senhor quem nos dá. Em nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre, com o perdão dos nossos pecados. Amém.